somos nós. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto desse novo coração, como fruto desse novo coração, declare a paz de Cristo. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, glórias ao Senhor. E assim somos nós, uma família em Cristo. Temos que viver unidos nesse amor tão maravilhoso. Vamos ficar de pé, amém? Você que está sentado, e vamos louvar ao Senhor com um hino antigo que fala que nós devemos valorizar a nossa vida, valorizar o que nós temos, valorizar o que o Senhor colocou em nós, a sua palavra. Então vamos dizer: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, amém? Quero que valorize o que você tem. Você é
é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Larga de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Larga de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar que você tem um valor, do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia. Podem sentar e que o Senhor coloque essa palavra nos nossos corações, que nós temos um valor. Amém? Amém. Glória a Deus. Você tem um valor todo especial para Deus. Que possamos verdadeiramente continuar acreditando nas promessas que o Senhor fez para mim e para você. Amém. Não podemos jamais desistir na caminhada, né? Como diz por aí, sem dar na canela, e a gente tem que continuar buscando esse Deus, porque sabemos que sem Deus em nossas vidas não somos ninguém. E Deus sem mim e sem você, Ele continua sendo Deus. Somos nós que precisamos dEle. É por isso que estamos aqui nesta noite louvando e exaltando ao nome desse Deus todo-poderoso, esse Deus que nos resgatou do lamaçal do pecado. Acima de todas as coisas, Deus em primeiro lugar. Amém? Já peço à igreja, continue orando pela vida da minha mãe, né? Há uns 18 dias atrás ela teve um infarto e hoje teve uma recaída, mas está ali no hospital. Minhas irmãs estão com ela, graças a Deus está em recuperação, mas que a igreja continue orando. Amém? Louvado seja Deus. Vamos convidar a irmã Ana para estar entoando um cântico e orar pela irmã Edilene também, né, que está enferma. Vamos orar. Enfim, vamos aproveitar em nossas orações, colocar, né, todo o ministério dessa igreja nas mãos de Deus, para que Deus possa estar dando a recuperação, a saúde de cada servo, né, para que Deus continue abrindo porta de emprego, para que Deus continue nos fortalecendo. Amém? Vamos convidar o diácono para recolher dízimos e as ofertas nesta noite, em nome de Jesus. Pai, graça para todos os irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós, né, irmão? A minha alma suspira por meu Deus. Minha esperança, ela vem lá do céu. Não tema nada, o perigo
jornada. Eu tenho Deus, que Ele veio para me ajudar. Vem me ajudar, vem me ajudar. Eu tenho Deus que vem me ajudar. O inimigo quer ver o meu fim, mas se engana, não será assim, porque as misericórdias de Deus, ela tá sobre mim. É um oliveira, um ramo quebrado e um jambuceiro ali foi injetado. Essa oliveira é o meu Jesus, nele eu fui injetado. Hoje tenho luz, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele eu fui injetado. Através da fé posso eu dar fruto, injetada assim. Cristo é oliveira, mas não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cada dia que se passa, a vitória de Deus se aproxima. Eu não sei a hora, pode ser até agora. Eu só sei que Jesus breve vem. Ó, vem, igreja querida, cantar comigo também. As flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também se foi. É tempo de cantar louvor, se cantar. E tantas coisas que eu passei em minha vida, tirei lições para em Jesus mais confiar. As invernadas que passei em minha vida, a minha alma convive a cantar. Oh, vem, querida igreja, cantar comigo também. As flores já começam a brotar. A invernada passou, a chuva também se foi. É tempo de cantar louvor, se cantar. É tempo de cantar louvor, se cantar. Aleluias. Vamos colocar de pé, vamos já orar, agradecendo a Deus pela primeira parte desse trabalho realizado. Hoje é culto de Santa Ceia, né? Então vamos passar a palavra um pouco mais cedo ao pastor Salomão nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor da glória, pela primeira parte desse trabalho realizado, meu Deus. Obrigado por cada louvor que a ti foi entoado nesta noite, meu Deus. Obrigado, ó Pai, pelos dizimistas, ofertantes, Senhor. Ó Deus, que o Senhor continue, Pai, nos dando condições para colaborar financeiramente na tua casa, meu Deus. Queremos neste momento entregar em tuas mãos o teu servo, pastor Salomão. Ó Deus, que através dele tu venha falar à tua igreja, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo, ó Deus, que tu já colocou no coração, e eu creio que é aquilo que nós estamos necessitando nesta noite. Então fala, Pai, porque estamos aqui para ouvir o teu falar. Em nome de Jesus Cristo eu te oro e te agradeço, amém. E a igreja senta glorificando o nome do Senhor. Amém, que maravilha, né? Nós estamos nesta noite muito alegres, estamos vendo irmãos queridos que fazíamos tempo que não víamos, isso é motivo de alegria.
nossa irmã Aline fazia, parece que ela estava de férias, mas o nosso diácono José, mas graças a Deus que hoje veio a família completa, que Deus desperte a sua serva, que continue vindo, quando nada aos domingos também, agradecer a Deus. Deus tem feito grandes coisas na sua vida, na vida do José, bem. Por outro lado também a nossa irmã Josélia, ela está morando muito distante agora, mas graças a Deus que nesses últimos dias o seu filho, o Wesley, sentiu o desejo, né, de ir nos Estados, a sua esposa, ver a sua mãe, bem. Sabemos que o Wesley gosta muito dessa igreja também, e foi aqui que Josélia foi muito abençoada. Aqui, se nós a chamássemos para contar a bênção recebida aqui, eu acho que o culto não seria suficiente. Então, a todos vocês, amém, que nesta noite vieram nos dar a alegria de estar conosco, nós desejamos que Deus abençoe vocês, que Deus conceda muita graça, que Deus conceda uma vida longa e abençoadíssima em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Irmãos, nós lemos nessa noite um texto na palavra de Deus e eu gostaria de destacar apenas um versículo para basear a nossa mensagem de hoje. Nós lemos no Salmo 119, do versículo 105 até o 112, 111, mas nós vamos destacar somente o primeiro versículo, que é o 105. Vamos repetir. Gostaria que a igreja dissesse comigo, diga comigo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, hoje a igreja evangélica brasileira está comemorando uma data que é muito importante para nós, os evangélicos. Hoje comemora-se o Dia da Bíblia. Hoje, segundo domingo de dezembro, as igrejas evangélicas brasileiras, elas comemoram essa data maravilhosa. O Dia da Bíblia, para quem não sabe, ele foi criado, escute bem, em 1549, na Grã-Bretanha, pelo arcebispo Tomás Cranmer, era da igreja anglicana. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, quando chegaram aqui os primeiros missionários vindo da Europa e da América do Norte. Esses homens trouxeram para aqui a comemoração do Dia da Bíblia. Então, inicialmente, aqui no Brasil, essa comemoração era feita somente nos domingos. Porém, escute bem como é maravilhoso, como essa data tem crescido. Porém, não somente no segundo domingo de dezembro, mas quando chega essa data maravilhosa, então toda a semana que precede o segundo domingo, então as igrejas fazem comemorações pelas praças, fazem isso com carros alegóricos, com passeios de bicicletas e por aí afora. Então isso é muito maravilhoso. E aqui no Brasil foi adotada uma lei federal que reconhece essa comemoração. É a lei de número 10.335. Isso foi em 2001, escute bem, em dezembro de 2001. Então foi criada essa lei federal que dá aos evangélicos o direito, a liberdade de comemorar publicamente o Dia da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós colocamos como tema para a mensagem de hoje: a Bíblia é o farol que projeta a luz divina. Que coisa maravilhosa. A Bíblia é o farol que projeta a luz divina. Então, quando nós vamos para a Bíblia, nós encontramos a projeção dessa luz, iluminando e libertando pessoas, justamente comprovando que a Bíblia é esse farol maravilhoso que tem em si o poder de trazer libertação. A Bíblia nos fala de um homem, eunuco. Ele era tesoureiro da rainha Candace, na Etiópia. Ele fora adorar em Jerusalém. E vindo da adoração, ele estava lendo a Bíblia de sua época. Era o livro do profeta Isaías, capítulo 53. E o Espírito Santo falou ao ouvido de Filipe, o evangelista: Filipe, aproxima-te daquela carruagem. Aquele homem vai lendo a minha palavra, vai lendo a Bíblia. E Filipe se aproximou,
Certamente que até foi preciso dar um piquezinho, correr um pouco. Disse: ei, você entende o que você está lendo? E aquele homem disse: como é que eu posso entender se não tem quem me explique? E convidou Filipe a subir a carruagem. E ali o evangelista começou a falar que aquele de quem o profeta estava falando era Jesus o Cristo, aquele que havia sido morto pelos homens e havia ressuscitado há poucos dias. E o homem ficou tão empolgado na proporção que ia ouvindo a exposição da palavra de Deus, que o Espírito Santo convenceu de tal maneira que eles iam passando do local onde tinha água, diz a Bíblia, e ele diz: eu quero ser batizado. E Filipe disse: se você crê em Jesus, ele disse: eu creio que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. Então veja como essa palavra é poderosa, como ela projeta luz, uma luz libertadora, uma luz que ilumina a mente do pecador, e ele recebe a graça de compreender que Jesus Cristo é o Salvador. Então isso vem através da mensagem da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a sua projeção é tal, e até mesmo na vida daqueles perseguidores, daquelas pessoas que querem destruir o cristianismo, que querem destruir o povo de Deus, essa luz é tão poderosa que ela penetra e liberta. A Bíblia nos fala de um homem chamado Saulo de Tarso. Esse homem era inimigo do cristianismo, inimigo ferrenho do cristianismo, e ele era tão inimigo que ele procurou os sacerdotes judeus em Jerusalém e pediu autorização. Disse: olha, eu quero que vocês me deem um documento me dando autoridade para chegar em Damasco. Lá tem uma aldeia de cristãos, lá tem uma sinagoga onde cristãos estão perturbando, pregando sobre um Jesus defunto. Usou até essa expressão. Então eu quero que você me dê autoridade. E as autoridades religiosas deram autoridade: você pode fazer o que você quiser, você pode matar, pode prender, faça o que você quiser. Mas vejam, essa palavra é tão poderosa, porque a palavra de Deus, ela está escrita na Bíblia, mas também Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a palavra feito carne. A Bíblia diz que o verbo se fez carne, o verbo é palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então veja, quando Saulo de Tarso ia naquela fúria, pensando de destruir, de matar, de prender os cristãos que estavam em Damasco, a Bíblia diz que de repente apareceu no caminho uma luz que brilhou tão forte que ele, ao olhar para o brilho daquela luz, ele caiu cego, ele caiu da sua montaria. Já pensou como a palavra de Deus é poderosa, como ela é forte? E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imediatamente ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegue. E ele chegou em Damasco cego, guiado pela mão dos outros. Então foi necessário que ele perdesse a visão física, a visão material, para que os seus olhos espirituais se abrissem. E depois daquela cidade de Damasco, um homem chamado Ananias, um servo de Deus, orou por ele, ele recuperou a vista, e a partir dali, Saulo não foi mais um perseguidor. Ele voltou para Jerusalém já pregando a palavra de Deus, aquela palavra que ele ia combater, aquela palavra que ele ia destruir. Ele agora voltou como um cristão convertido para proclamar o poder da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja Deus. Então essa palavra, ela tem também um mistério. Quando ela é pregada, muitas pessoas não percebem a sua luz, muitas pessoas não são iluminadas pelo farol dessa luz bendita, mas há pessoas que Deus faz com que entendam. A Bíblia nos fala que na cidade de Filipos estava um grupo de mulheres piedosas, mulheres judias, tementes a Deus, estavam reunidas ali para orar. Só que não eram cristãs, faziam parte do judaísmo. E o apóstolo Paulo, esse Saulo que agora convertido, que antes era perseguidor, então ele agora, mas o seu companheiro Silas, procurou da cidade onde podia encontrar uma reunião para proclamar a palavra de Deus, e indicaram que à beira de um rio havia um grupo de mulheres piedosas orando, e Paulo, chegando ali, começou a pregar o evangelho, começou a falar de Jesus, da salvação. E a Bíblia diz, escute bem isso, que Deus abriu o coração de Lídia. Que coisa maravilhosa, para que ela entendesse a palavra falada por Paulo, e no meio daquela multidão de mulheres, apenas Lídia se converteu, e a sua conversão foi tão maravilhosa que ela já convidou o apóstolo para ir à sua casa, e ali pediu o batismo. Ela com toda a sua família foram batizadas, e naquele dia uma família foi ganha para o reino de Deus, pelo poder que há
na palavra bendita, nessa palavra que na realidade é o farol que ilumina a luz divina. Bendito seja o nome do Senhor. Mas nessa mesma cidade aconteceu outro milagre importante. O apóstolo Paulo, esse Paulo que foi convertido, que falamos há pouco, ele também vai ser muito citado aqui, porque ele de perseguidor passou a ser uma grande bênção no cristianismo. E praticamente em todos os sermões que os pastores pregam, o nome de Paulo é mencionado várias vezes, porque na realidade ele passou a amar o Senhor Jesus de uma maneira tão grande que ele dedicou a sua vida. Ele chegou a dizer que por amor a Jesus, ele estava pronto não somente a sofrer, a ser preso, mas lhe dar a sua própria vida. Então esse Paulo, ainda na cidade de Filipos, a cidade onde havia se convertido Lídia, ele fez um favor a uma moça que era endemoniada. Uma moça tinha um espírito de adivinhação. E por meio dessa adivinhação, ela era uma escrava lá de um senhor daquele. E a adivinhação que ela fazia trazia muito lucro para o senhor dela. E Paulo ia passando com o seu amigo Silas, e não havia cristãos naquela cidade ainda. Então, quando Paulo passava, a moça dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Disse isso uma vez, disse duas, e por último Paulo parou um pouco. Mas aqui não há cristãos ainda, né? Apenas a primeira família ganha ali foi a família de, como nós falamos, de Lídia. Então Paulo foi revelado a ele que ali era uma trama de Satanás. O diabo estava querendo fazer ali uma dissimulação para que o apóstolo fosse enganado, achando que aquela moça pertencia também ao povo de Deus. Então o Espírito Santo revelou a Paulo, e Paulo disse: sai dela, em nome de Jesus. E aquele espírito de adivinhação saiu, e a moça agora sentiu-se liberta para servir ao Deus vivo, não através mais do espiritismo, de adivinhações, de ocultismo, coisa assim. Então, quando o dono daquela moça soube disso, então ficou furioso. Mandou que pessoas que estavam assistindo dele prendessem o apóstolo com o seu companheiro. Foram muito açoitados no meio da rua, foram levados para a prisão e deram mais a ordem ao carcereiro: prendam bem esses homens, que eles estão perturbadores da cidade e são perigosos. E a Bíblia diz que ali trancaram aqueles dois homens de Deus e amarraram os seus pés e mãos. Mas interessante que a Escritura diz que eles não ficaram tristes. Eles tinham prazer de sofrer pelo nome de Jesus. Esse prazer era tão grande que diz que eles cantavam e oravam. Isso era quase meia-noite. Então o seu louvor, a sua oração chegou ao céu. E a Bíblia diz que houve um tremor tão grande no cárcere, que as portas do cárcere se abriram automaticamente. E todos os presos foram libertos. O carcereiro estava dormindo quando ouviu aquele barulho, que saiu fora, que viu as portas abertas. Então a Bíblia diz que ele ficou desesperado. E pensou consigo: o que é que eu vou dizer amanhã aos meus superiores? Certamente os presos foram embora, e a única maneira de eu me livrar disso é me suicidando. E diz a Bíblia que ele pegou a sua espada, havia cortar a garganta, mas o apóstolo Paulo estava perto, gritou: não faça isso, não fugiu ninguém, todos nós estamos aqui. E ele disse: senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Imediatamente o apóstolo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. E essa palavra poderosa que ele ouviu, naquele momento trouxe paz. Ele não pôs cabo à sua vida, então se converteu e levou aquelas pessoas que ele havia recebido sangrando, agora levou para a sua casa e foi cuidar do apóstolo, do seu amigo, e serviu-lhe mais uma ceia, uma janta maravilhosa, e ele foi batizado com toda a sua família naquela. Então veja, mano, esse é o poder da palavra de Deus, entendeu? Nós como crentes temos que falar. Muitas vezes achamos que aquele amigo nosso, que aquele parente, até mesmo dentro de casa, uma esposa, um esposo, um filho, uma filha, não quer ouvir, mas falemos, porque o poder de persuasão não está na nossa palavra, é a palavra de Deus, que ela é poderosa. Então quando ela chega aos ouvidos do pecador, não importa se ele é aquela pessoa que blasfema, que zomba, mas ele chega essa palavra chega de uma maneira tão forte, que o Espírito Santo iluminando aquela mente, então não importa se é um Saulo de Tarso, não importa se é uma Lídia, não importa se é o carcereiro, então a palavra em si ela tem esse poder. O Senhor Jesus disse que a sua palavra, a palavra dele, é espírito e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra, ela é tão poderosa que ela serve para que nós identifiquemos onde está a verdade, onde está o erro. A Bíblia fala que os apóstolos chegaram na cidade de Bereia, pregando o evangelho. E ali havia um grupo de judeus. Os judeus conheciam as Escrituras, só que não eram cristãos. Eles liam as Escrituras e tinham uma fé de acordo com o judaísmo.
Então, quando os apóstolos chegaram pregando a palavra de Deus, então alguns daqueles bereanos disseram: vamos olhar se isso que esses homens estão pregando se bate, se confirma com a palavra de Deus. E quando os apóstolos pregaram, que eles começaram a conferir, disse: olha, esse Jesus que aqui está falando no Antigo Testamento, esse Jesus que nós pregamos, começou a mostrar. Então foi de uma maneira tão maravilhosa a mensagem anunciada por aqueles homens de Deus e mulheres de Deus, que os bereanos que foram fazer essa verificação disso, a Bíblia diz que se converteram, muitos deles, pelo poder da palavra de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Então, amado, veja, a palavra de Deus na realidade é um farol que projeta a verdade divina, que projeta a luz divina. Foi isso que o salmista disse no texto inicial, quando nós lemos. O salmista disse: olha, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então veja como é poderosa a palavra de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Mas essa palavra que é tão poderosa, que traz tão benefício, ela também é rejeitada. A Bíblia é perseguida. A Bíblia é zombada por alguém, criticada por alguém, apesar de ela só trazer bênção para pessoas e para nações, mas, no entanto, ela é perseguida, ela é desprezada. A história conta, a história da igreja, que houve época em que pessoas se levantaram contra os tradutores da Bíblia, contra os leitores da Bíblia, e até os condenaram à fogueira, morreram queimados. A Escritura, a história nos fala disso. E, por exemplo, naquele período pré-reforma e pró-reforma, então, naquele período, a igreja da época, a Igreja Católica Romana, ela prendeu e queimou, executou na fogueira pessoas que traduziram a Bíblia do latim para o inglês, por exemplo, pessoas que leram a Bíblia, pessoas, entendeu, que não aceitavam as doutrinas heréticas, mostrando pela Escritura que aquela igreja estava pregando a mensagem errada. Então foram presos esses homens de Deus e mulheres de Deus, foram presos, amarrados a um poste e queimados vivos, faziam uma fogueira sobre seus pés, e ali aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus partia para a eternidade, pagando um preço muito alto, porque era um proclamador da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Entretanto, os perseguidores da Bíblia, os zombadores da Bíblia, esses que tiraram vida de pessoas inocentes, passaram, mas a Bíblia continua. A Bíblia continua poderosa, a Bíblia continua libertando vidas. Nós somos testemunha disso. Quem éramos nós, na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida pregressa, pessoas que não tinham conhecimento de Deus, vivíamos de acordo com os nossos pensamentos, na verdade, adorando pau e pedra e chamando de Deus. Hoje nossos olhos se abriram. Hoje nós conhecemos que somente o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, é que merece a nossa adoração, o nosso louvor, e aprendemos isso através da mensagem da Bíblia. É a Bíblia que nos mostra isso. É como o salmista mais vai dizendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, você e eu que temos crido na palavra de Deus, essa mensagem maravilhosa, essa mensagem poderosa, que continuemos servindo a Deus, continuemos falando do amor de Deus. Fale dessa palavra para o seu vizinho, fale dentro do seu lar, fale na escola, fale no trabalho, porque não são as suas palavras que vão convencer, que vão converter, mas não é essa palavra, ela é poderosa, a palavra de Deus. Então você vai ficar surpreso se você começar a partir de hoje levar a sério. Não foi por isso que Jesus Cristo deu à sua igreja esse ídolo maravilhoso. Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Está no Evangelho de João, isto é, de Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Então, amados, concluímos afirmando: a Bíblia é o farol que projeta a luz divina. Essa luz maravilhosa tem iluminado milhões de pessoas através dos séculos. Iluminou você, iluminou eu, abriu os meus olhos, abriu os seus olhos. Hoje nós conhecemos a verdade, essa verdade bendita que é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então devemos cada dia agradecer a Deus, porque por meio da sua palavra Ele nos abençoou, nos trouxe a liberdade, nos trouxe a bênção da salvação, nos trouxe a bênção da vida eterna. Então agora só resta que nós cada dia, agradecidos a Deus, proclamemos em alto e em bom som a mensagem poderosa da palavra, da certeza de que muitas pessoas serão mudadas, transformadas pelo poder que há nessa palavra. Gostaria de convidar você
Nós vamos concluir todos dizendo novamente: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Bem forte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mais uma vez. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém? Que Deus continue nos abençoando em o nome de Jesus. Agora nós vamos participar da ceia do Senhor. Amém. Convidamos o presbítero presente. Abimael não pode vir porque está... Ele, Daniel. Nós vamos fazer a leitura na palavra de Deus que está em 1 Coríntios capítulo 11. Versículo... 1 Coríntios capítulo 11... Aqui nós encontramos a instituição da ceia. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 até ao versículo 34. Eu pedi ao presbítero Adelício fazer essa leitura. 23. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 23 ao 33. Lemos a palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aleluia. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, eu e você também, você ora pedindo a Deus. Você faz um exame de consciência, você fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, então peça perdão. Como é que a Bíblia diz? Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Quem é que não peca? Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar. Pai Santo, os teus filhos e filhas nesse momento vão participar da ceia do Senhor. Tu sabes, Senhor, que diante de Ti não há ninguém que seja perfeito. Reconhecendo os nossos pecados, te pedimos perdão, Senhor. Perdoa-nos, dá graça de participarmos, Senhor, para o nosso bem espiritual desta ceia, Pai. Oh Deus maravilhoso, nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Senhor, abençoa esse pão. Os teus filhos recebam força, graça, nem espiritualmente falando, para a sua vida diária, em nome de Jesus. Receba da mão do presbítero o hino que nós cantamos tradicional. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem família, vem cear. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a ceiar. Com celestial maná
que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem ceiar. Repita só orar pelo vinho. Eterno Pai, te louvamos, ó Deus, por esse momento ímpar que tu nos concede esta noite. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estar participando da tua ceia, meu Deus. Ó Senhor da glória, que através desse vinho que simboliza o teu sangue ali derramado no Calvário, o teu sangue carmesim, ó Deus, sangue que nos transformou, Senhor. Então, ó Deus, que o Senhor continue, Pai, nos purificando, que o Senhor continue nos santificando, derramando das bênçãos em nossas vidas, meu Deus, para que possamos estar na tua presença, fazendo tão somente a tua vontade. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento tão importante em nossas vidas. Em nome do teu Filho amado, eu te oro e te agradeço. Amém. Recebam da mão do presbítero, em nome de Jesus. Vamos entoar o hino 39 da. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. A igreja, Alvo Mascaneve. Aleluia. Aleluia. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. A igreja mais uma vez, alvo mais que a neve. Esse sangue lavado, mais alvo
Aleluia. Glória a Deus. O presbítero Denilson vai apresentar a agenda da semana. Em seguida estaremos orando, concluindo. Amém? Vamos só lembrar os amados que na terça-feira estaremos aqui de volta às 19h30 com o nosso culto de oração, né, amado? Quem necessita de oração, né? Eu e minha casa, eu e minha família. Por isso que terça-feira, se Deus assim a permitir, estaremos aqui de volta para cultuar, para agradecer e para pedir, né? Porque devemos estar pedindo a Ele, porque é o único Deus a quem devemos recorrer, porque é o único Deus que é poderoso, porque é o único Deus que tem nos guardado, tem nos livrado e tem feito com que as promessas dele tenham se cumprido em nossas vidas. Por isso que terça-feira, 19h30, estaremos aqui, se for da vontade dele. Quinta-feira continuaremos com o nosso trabalho através do Zap da igreja, culto de doutrina, a qual tem a direção o presbítero Gilson. Nesta noite não está presente, obviamente, está trabalhando, mas na quinta-feira, Gilson, às 19h30, tem feito um trabalho excelente, juntamente com o pastor Salomão, trazendo a doutrina através do Zap, que você também possa participar. Você que não tem o nome de Gilson, peça a qualquer irmão da igreja para ele lhe adicionar no grupo e você também participar com sua oração, com seu pedido de oração, com seu louvor, com a leitura da palavra, para que possamos estar, mesmo através do Zap, estar orando, sendo grato a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Domingo estaremos aqui de volta ao culto da família, não é isso, pastor? Se Deus quiser, domingo estaremos aqui às 19h com o nosso culto da família. Que os amados continuem orando por toda essa programação. Que Deus nos abençoe. Amém. Então foi um prazer muito grande contar com a presença de vocês. Esperamos que domingo o Espírito de Deus traga vocês novamente. Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus agradecidos. Meu Deus, meu Pai, nesse momento eu quero pedir uma bênção toda especial para esses teus filhos que subiram à tua casa nessa noite. Abençoe seus bens, móveis e imóveis, Senhor. Não permita que o homem mau, que o vil, que o ladrão lance mão dessas coisas que o Senhor deu aos seus filhos e que eles conseguiram com tanta dificuldade. Protege, ó Deus, o seu bem, a sua propriedade, a sua vida. Ó meu Deus, que cada família que receba de Ti, Senhor, uma graça toda especial, Senhor, começando hoje por toda essa semana, meu Deus. Concede uma noite de bênção ao Teu povo, nos dá a graça de termos um sono reparador de energias, que amanhã despertemos alegres, saudáveis, sadios, para a luta do dia a dia. Repreende todo espírito de insônia, toda enfermidade no meio do Teu povo, que haja paz, que haja saúde, que haja prosperidade, que haja vitória, que caia por terra toda a seta do inimigo, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, nos ajuda a cada dia a amar mais e mais, Senhor. Nós Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Receba a bênção. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e as doces consolações do Espírito Santo sejam convosco, irmãos, hoje para todo sempre, e a igreja diz amém. Uma semana abençoada para todos vocês, amém? Com muita prosperidade, em nome de Jesus, amém. O irmão Serginho pede para que os membros, né, do conjunto Adonai possam esperar só um pouco, que ele quer dar uma palavra, amém? Não somos dignos do Teu amor, não merecemos tanto favor. A Tua graça que nos alcançou, pelo Teu sangue que nos salvou. Não somos dignos do Teu amor, não merecemos
graça nos alcançou. Pelo teu sangue que nos salvou. Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse?